Meio ano depois de ter publicado as grandes figuras da Bíblia, o padre Carreira das Neves publica São Paulo 2000 anos depois. Um livro que passa a pente fino as 7 cartas que este biblista atribuiu a Paulo, deixando de lado os Atos dos Apóstolos, que teriam sido escritos cerca de 40 anos após a morte de São Paulo. Este livro parte do princípio que São Paulo escreveu 7 cartas autenticamente dele, embora nós falemos de 14 cartas de São Paulo, através da tradição da Igreja, e partimos também do princípio que temos 2 fontes para interpretar São Paulo, para perceber a figura de São Paulo. As 2 fontes são as 7 cartas de Paulo, há 7 são autenticamente dele, e há os Atos Apóstolos. De uma maneira geral, na Igreja Católica, como na Igreja Protestante, os cristãos, a Igreja tem visto São Paulo à luz desta fonte, são os Atos dos Apóstolos. Para a apresentação do livro, o biblista Carreira das Neves convidou o Bispo Auxiliar de Braga, Dom António Couto. Para o professor de Ciências Bíblicas, esta obra coloca as igrejas cristãs na rota essencial do cristianismo, que é Jesus Cristo. É, por isso, uma obra ecuménica. Como Paulo sempre foi um desestabilizador, um inquietador de consciências, mas ao mesmo tempo um homem que fundamentava e fundava tudo em Jesus Cristo. E penso, portanto, que é um homem que destaca o essencial, São Paulo, destaca o essencial, que é Jesus Cristo, e faz-nos perder as nossas pequenas coisas, porque às vezes andamos à volta de pequenas coisas e agarramos-nos tanto a pequenas coisas que não têm nenhuma importância e descuramos o essencial. São Paulo põe-nos na rota essencial, que é Jesus Cristo. O padre Carreira das Neves isola São Paulo dos Atos dos Apóstolos e as suas ideias questionam a tradição cristã. Eu concluo, e não só eu concluo, eu e tantos outros, que São Paulo não nasceu em Tarso, como nós costumamos dizer, é um escândalo assim à primeira vista, que São Paulo não passou a sua juventude em Jerusalém, que é outro grande escândalo assim à primeira vista. São Paulo terá estudado em Jerusalém vários anos, indo de Tarso, a sua família era rica, portanto podia-lhe pagar as propinas todas aos pés de Gamaliel para estudar como rabino. São Paulo nunca foi nada disso. Portanto, o São Paulo teve a sua conversão, chamemos-lhe assim, a sua nova visão, por Jesus Cristo, levado por Jesus Cristo, mas então não tem nada a ver com aquilo que vem descrito nas 3 grandes narrativas dos Atos Apóstolos acerca da conversão de São Paulo em Damasco, indo a cavalo, que cai, vem a voz do céu, Saulo, Saulo, quem és tu? E tal. Portanto, temos que retirar o São Paulo desse ambiente, diríamos assim, portanto, dessa iluminação a partir dos Atos Apóstolos. Nas 270 páginas deste livro, Carreira das Neves estuda, entre outras questões paulinas, as que falam de São Paulo como um misógino, isto é, um apóstolo desfavorável em relação às mulheres. Também aqui, Carreira das Neves quebra com a tradição. A influência das mulheres na vida de São Paulo aparece sobretudo no último capítulo da Carta aos Romanos. Portanto, é um capítulo onde aparecem ali 20 e tal mulheres, portanto, casais e não casais. E por aquele texto e outros textos das cartas de São Paulo, nós chegamos à conclusão de que realmente São Paulo era um carismático na sua eclesiologia. Portanto, não havia bispos, nem presbíteros, nem diáconos, à maneira de hoje, nem muito menos o Papa, necessariamente à maneira de hoje. E que as mulheres, para São Paulo, iam às suas sinagogas e, portanto, naquela visão carismática dos dons, dos carismas do Espírito Santo, tanto eram mulheres como eram homens. E, portanto, eu concluo que realmente algumas dessas mulheres presidiriam com toda a certeza a Eucaristia naquele tempo. Neste capítulo, Carreira das Neves lança o desafio à Igreja dos tempos de hoje. E eu termino por perguntar à Igreja se não é tempo de nós, portanto, perante São Paulo, darmos uma volta em 2011, nos tempos em que nós vivemos, depois do Concílio Vaticano II e com o mundo hoje das mulheres e dos homens em igualdade de direitos, se não é realmente tempo de darmos também uma grande volta e, portanto, levarmos as mulheres também, portanto, diríamos assim, para a própria Igreja e com os seus próprios ministérios. Portanto, reler um bocadinho as cartas de São Paulo e abrir as portas, por exemplo, ao sacerdócio. Sim, exatamente. Quer dizer, eu pessoalmente não tenho problema nenhum em abrir, portanto, as portas ao Ministério Sacerdotal das Mulheres. Não tenho problema absolutamente nenhum. Publicada pela editorial Presença, esta obra esteve para sair em 2008, quando a Igreja assinalava os 2000 anos do nascimento de São Paulo. Mas o estado de saúde do padre Carreira das Neves adiou a sua publicação. Aos 77 anos, este biblista tem na escrita uma arma contra uma doença oncológica.
Diz que só escreve sobre o que gosta. Trabalha agora num livro que é uma viagem sobre as várias religiões do mundo e que pensa terminar daqui a um ano. E já tem outro em lista de espera. Lutero é o senhor que segue na investigação deste professor jubilado da Universidade Católica Portuguesa.